Você é uma bruxa boa ou uma bruxa má? Pra mim? Eu vou fazer um efeito especial para um balde de água cair em você e você desaparecer. 1, 2, 3 e... Mentira, porque eu mesma que vou editar, então eu... Meu Deus do céu, ficou mais assustador ainda. Vão ter que aceitar, né? Vão ter que aceitar a bruxa careca. Você está no jogo bruxa boa ou bruxa má? Pera, como é que joga isso? Bruxa boa ou bruxa má? Eu acho que ela é uma bruxa boa. Por quê? Ela é mal compreendida dentre as nossas bruxas. A gente já teve uma convenção sobre isso. É igual aquele filme, né? A Substância, né? Ela tá procurando a beleza, né? Que norteia aí a vida das nossas mulheres, né? E as bruxas também têm isso. Então, na hora que ela vê uma jovem com essa possibilidade de conseguir a beleza dela de volta... Nossa, ela tenta, né? E assim, é triste, né, que isso gere uma morte, né? Mas a gente tá morrendo todos os dias também, né? Então você tá dizendo que a bruxa da Branca de Neve é a Demi Moore. Exatamente. Próxima bruxa. Essa é complicada. Eu já tive uma discussão com uma outra bruxa também sobre ela. Ela tava querendo entrar, assim, no nosso café da manhã que a gente faz todas as quartas-feiras. Mas a gente não acha ela bruxa o suficiente. Olha, então, não sei. Eu vou defender agora ela. Eu acho ela uma ótima bruxa porque ela dá pirulitos pras crianças. E ela enfeitiçou o seu Madruga. Ela tem um caldeirão e ela tem um gato preto chamado Satanás. É você, Satanás? Eu acho que ela é uma bruxa fake, tá? A gente teve a primeira lá que fez uma maçã envenenada. Ela dá pirulito de graça. Não pode. Não pode. Muito fraca. Muito fraca. Desculpa. Dona Eu Clotilde, sei que ela é mexicana. você está do nosso lado, você é a não. bruxa boa, tá? Conhece ela? Ai. E lá vamos nós. Essa daí era amiga da minha tia. Muito legal. Tem uns truques que eu aprendi com ela. Principalmente a achar a vassoura, né? Eu achei muito legal esse truque que ela me ensinou. Ai. Olha que bruxinha bonitinha, Rafa. Essa é bastante complicada. A gente teve... Eu fiz uma palestra, né, em Hogwarts. Primeiro, assim, que já me confundiram com planta, só por causa da cor da minha pele. Que me colocaram lá numa estufa esquisita, com os alunos mexendo na minha cara. E ela foi uma das que arrancou meu nariz, você acredita? Olha, mas ela é muito complicado. Ela é muito inteligente, ela é uma ótima aluna. Mas adianta usar a inteligência pra afetar os outros? Inclusive, ela não foi legal com a outra bruxa careca da história dela, né? Então, assim, eu tenho empatia pelas bruxas carecas. Bruxa careca na história dela? Sim, Voldemort. Ai, nossa. Tem essa um corvo. É complicada. Então, teve uma vez que a gente teve que... Tava no concurso de Miss, né, assim, das bruxas. E você acredita que eu fiquei em segundo lugar? Perdi pra ela. Inspiração. Muita inspiração. Então eu acho que ela é uma bruxa boa. Né? Aquela menina que só dormia, meu Deus, muito vagabunda. É bruxa essa? Sim. Nossa, não já mexeu conheço. muito com bruxaria. Nunca vi. Como assim? É brasileira? Dizem que ela é a ovelha negra da família dela. Por ser uma bruxa. Não, mas ela é ovelha ou ela é bruxa? É diferente. Muito bem. Próxima bruxa. Você conhece essa bruxa? Ela é uma bruxa boa ou uma bruxa má? Nossa, eu não sou boa de história, não. Ela parece a minha tia, mas... Eu tenho uma dica aqui pra você, que ela foi presa. Presa? Ela já foi uma criminosa. Sobre o crime dela, ela falou isso daqui. Todos os crimes pelos quais eu não era culpada passaram pela minha mente, mas eu me esqueci de que eu era uma criminosa nata, uma mulher. Ela era uma mulher ou era uma bruxa? Olha, para algumas pessoas é a mesma coisa. Essa é Matilda Jocelyn Gage. E ela foi presa por tentar votar numa época em que as mulheres ainda não tinham esse direito. Ela e outras sufragistas na época tentaram entrar nos lugares de votação como protesto e muitas vezes foram retiradas à força pela polícia.
Matilda costumava dizer que nasceu com ódio da opressão, uma convicção que guiou sua vida e seu ativismo em prol dos direitos das mulheres, da igualdade racial e da liberdade religiosa. Ela foi uma escritora brilhante também, e aqui está uma outra citação dela sobre a luta dos direitos das mulheres. Aqueles que dizem que as mulheres não desejam seus direitos ou que acham que já os têm, eu digo, converse com qualquer mulher inteligente sobre o assunto e você não as encontrará indiferentes. Uma mulher ignorante está praticamente na mesma condição que o camponês, que acredita ser correto que um rei o governe, e para mantê-lo contente, fazem-no acreditar que seria blasfêmia e traição questionar esse direito. Ela também foi presidente da Associação Nacional pelo Sufrágio Feminino ao lado de Susan B. Anthony e Elizabeth Stanton. Ela escreveu em colaboração com as duas uma das obras fundamentais do feminismo, A História da Mulher Sufragista. Só que você disse que você não conhecia muito ela. Não. E isso pode ser porque ela foi meio que apagada da história. Mas apesar de todas as suas contribuições, o nome Matilda Gage permaneceu ausente dos livros de história por muito tempo, sem receber o reconhecimento que ela realmente merecia. O que a gente sabe hoje sobre ela é só graças a uma historiadora chamada Sally Wagner, que em 1973 resolveu ir até a casa dos descendentes da Matilda e encontrou algumas cartas muito interessantes. Nessas cartas, a Matilda dizia que a Susan destruiu o movimento e a Elizabeth era uma traidora por ter se juntado a ela. Só um contexto sobre a época. Apesar de décadas de lutas e protestos, discursos e prisões, o movimento sufragista não parecia estar mais próximo de alcançar o seu objetivo de garantir o direito ao voto para as mulheres. A 19ª emenda, que assegurou esse direito, só seria finalmente ratificada em 1920, 22 anos após a morte da Matilda. Foi por isso que a Susan B. Anthony decidiu adotar uma estratégia que ainda hoje é usada e, frequentemente, gera polêmica. Ela decidiu suavizar o discurso e buscar apoio entre os conservadores. Isso envolvia se distanciar do movimento negro, que na época ainda lutava pelo direito ao voto, e principalmente aliar-se à União Cristã de Temperança Feminina. A Matilda considerava essa abordagem contrária aos princípios fundamentais do movimento. O pensamento dela era considerado radical para a época e defendia uma visão ampla de liberdade e justiça social. Além disso, ela considerava a Igreja uma das principais instituições responsáveis pela opressão das mulheres, tornando essa aliança incoerente com a busca pela verdadeira igualdade. Sobre esse assunto, Matilda escreveu o livro Mulher, Igreja e Estado, que denunciava o papel histórico das instituições religiosas na opressão feminina. A Matilda, inclusive, era uma das grandes defensoras da separação do Estado e da Igreja. Eu também não gosto de igreja, tá? Eu tentei em uma, mas me jogaram uma água lá em cima de mim e eu não consigo. Já no século VI, um concílio em Macon, 585, com a participação de 59 bispos, dedicou seu tempo a discutir essa questão. A mulher possui uma alma? Traços dessa antiga crença não faltaram em nosso próprio país no último século. Ainda na Convenção pelos Direitos da Mulher na Filadélfia, em 1854, um opositor na plateia gritou: que as mulheres primeiro provem que têm almas. Tanto a Igreja quanto o Estado negam isso. Um exame da história prova que tanto na Rússia cristã quanto na Inglaterra cristã, o marido podia se libertar do vínculo matrimonial matando sua esposa, sobre a qual, pela lei cristã, ele detinha poder de vida e morte. Tanto no catolicismo quanto no protestantismo, as mulheres são vistas como uma ordem inferior de seres de natureza impura. Esse livro, como dá para imaginar, foi muito controverso na época e inclusive foi banido, e ela foi cada vez mais, não só ela se afastando, como afastaram ela depois da publicação desse livro. Ela foi considerada persona não grata no movimento depois disso. E ela continuou lutando, porque não era essa organização não era a única organização sufragista e de ativismo dos direitos das mulheres. Ela criou a própria organização e o próprio jornal, onde ela tinha um editorial e toda semana ela escrevia sobre o movimento do direito das mulheres e também outros movimentos sociais. Uma última coisa sobre a Matilda é que ela teve 5 filhos. E vou contar uma historinha sobre ela. Um dia, uma das suas filhas, Maud, apareceu em casa com o namorado, dizendo que iria se casar. A Matilda ficou furiosa com isso. Ela disse que a filha não estava dando valor para todas as oportunidades que ela lutou tanto para dar para ela. Bem coisa de mãe mesmo.
A Maud disse que não queria saber, que ela ia tomar as próprias decisões e que se a mãe não aceitasse, ela ia pegar e fugir com o namorado e se casar mesmo assim. Foi aí que a Matilda parou e sorriu. Ela percebeu que criou a filha para ser uma mulher independente, que lutava pelas próprias decisões. E era exatamente isso que ela queria. Enquanto isso, o namorado da moça estava esperando na sala e ouvindo toda a discussão vinda da biblioteca. Ele estava muito nervoso porque ele sabia que ele era só um ator fracassado que não tinha muito a oferecer à moça. E foi aí que ele viu a sogra abrindo a porta e dizendo: "Bem-vindo à família, meu filho." O nome do genro da Matilda era Lyman Frank Baum. E o que ninguém sabia ainda é que ele iria escrever um dos livros de maior sucesso da história, O Maravilhoso Mágico de Oz. Ele é meu pai? Ele é o seu pai. Uma Nunca grande veio revelação. nem falar um oi pra mim. A Dorothy é uma garotinha que vive com a sua tia Anne e o seu tio Henry em uma fazenda no Kansas. Um detalhe que no livro ela tem mais ou menos 6 anos, então ela é pequenininha, e enquanto no filme ela é uma adolescente. Eu conheço essa Dorothy. Você conhece? Conheço. Então, ela é uma menina fofinha do Kansas, né? É, não comigo, né? Um dia sua casa é levada por um tornado, que no livro eles chamam de ciclone, que é um termo que engloba também furacões e tufões, mas o termo correto do que acontece no Kansas geralmente é tornado. E é assim que ela vai parar em uma terra linda, onde ela encontra pessoas pequenas e uma mulher usando vestido branco cheio de estrelinhas. Essa mulher se chama... Adivinha? Como que chama? Uhum. Seu nome? Nossa, ruim que eu sou ruim de nome. Mas era Glinda? Não! No livro ela... Ah! No livro ela nem tem nome, ela só é chamada de Bruxa Boa do Norte mesmo. Na peça, produzida pelo próprio Baum, o nome dela é Locasta. E é aí que ela pergunta pra Dorothy: Você é uma bruxa boa ou uma bruxa má? Eu não sou nenhuma bruxa. Eu sou Dorothy Gale, do Kansas. Bom, então esta é a bruxa. Tá olhando o quê? Ela acha que a Dorothy é uma bruxa porque a casa da menina caiu sobre a bruxa má do leste, matando a poderosa bruxa por acidente. E depois você diz que ela é boa, né? Sim. Legal. Então, também foi um acidente. Aham. Isso também foi um acidente. Porque a casa da Dorothy caiu na bruxa, em cima da bruxa. E a única coisa que dava que era visível ali eram os pés dela com sapatinhos prateados. Prateado? Sim, não eram sapatinhos de Nossa. rubis no livro. A mulher se apresenta como a Bruxa do Norte. E ela diz que é uma bruxa boa. Mas eu nunca ouvi falar de uma bruxa bonita. Só as bruxas mais são feias. Amiga, eu sou muito debochada. Mas tia Anne me contou que todas as bruxas morreram há muitos e muitos anos. Quem é tia Anne? Perguntou a velhinha. A minha tia que mora no Kansas, de onde eu vim. Não sei onde fica o Kansas, pois nunca ouvi falar desse país. Mas me diga, são terras civilizadas? Ah, sim. Respondeu Dorothy. Então isso explica tudo. Nas terras civilizadas, acho que não sobrou nenhuma bruxa, nem mágicos, nem feiticeiras e nem bruxos. Mas a Terra de Oz nunca foi civilizada, porque vivemos separados do resto do mundo. E é por isso que ainda temos bruxas, feiticeiras e magos. O que você Eu acho achou disso? civilizado. Eu acho muito civilizado Oz. Só tem momentos ali que as pessoas são realmente não civilizadas, né? Elas jogam baldes de água em você, te maltratam. Mas fora isso, eu acho civilizado sim, eu discordo. A bruxa diz pra Dorothy que se ela quiser voltar pra casa, ela tem que pedir isso pro poderoso mágico de Oz, que vive na cidade das Esmeraldas. Ela também fala pra menina pegar os sapatos da bruxa do leste, que são mágicos. Então, a bruxa dá um beijo de proteção pra Dorothy e fala pra ela seguir o caminho dos tijolos dourados. No caminho, a Dorothy encontra companheiros que também têm coisas pra pedir pro mágico. Um espantalho, que quer ter um cérebro, um homem de lata, que quer um coração, e um leão, que quer ter coragem. Cúmplices, né, você quer dizer, né? Cúmplices de um assassinato. No livro, no caminho para a cidade, eles passam por várias aventuras onde o espantalho cria planos inteligentes, o leão enfrenta várias criaturas para proteger os amigos, e o homem de lata tem muita compaixão por todas as criaturas pequenas da floresta. Ou seja, eles já tinham todas as qualidades que eles queriam pedir pro mágico. Inclusive, uma das coisas que eles passam é para por um campo de papoulas vermelhas. E, para quem não sabe, papoulas vermelhas são usadas para fazer analgésicos, heroína e ópio. Ah, que legal. Eu já usei ópio quando eu tinha 15 anos.
Era uma coisa da Sério? escola. É uma magia lá específica. Quando eles chegam na Cidade das Esmeraldas, eles são obrigados a usar óculos verdes que o guarda diz que é pra proteger os olhos deles. E é assim que eles entram na cidade e enxergam tudo verde, pra mostrar que a Cidade do Mágico é linda e próspera. Outra grande diferença entre os livros e o filme é que no livro o mágico recebe o grupo um de cada vez e com uma imagem diferente pra cada um. Pra Dorothy, ele é uma cabeça gigante, mas pro espantalho, ele é uma linda mulher, pro Homem de Lata é um monstro horrível e pro Leão, uma bola de fogo. E eles falam que... Eu acho que você não vai gostar dessa parte. O mágico diz que só vai conceder o pedido deles se eles matarem a bruxa má do Oeste. Calma, calma. Vai passar. Desculpa. Desculpa. Mas olha, foi culpa do mágico. Não foi culpa deles. Não posso chorar. Ai, Calma, você tá se fazendo acalma. chorar. Por que você é Você tão quer- ruim? Você quer uma pausa pra tomar uma água? Desculpa. Desculpa. Não, Eu mas tô sendo aqui não tem água. insensível. Na minha casa não tem água. Pode Não deixar. tem água. Tá Ah, bom. mas eu vou tomar um pouquinho de ar. Eu chorei bastante. Uhum. Tá, vamos continuar. Espero que você não me surpreenda de novo com esse tipo de assunto. É isso, tá? Senão eu, infelizmente, vou ter que me retirar. A gente não tem muita descrição da bruxa. Ela só é descrita como caolha e ela utiliza uma luneta pra avistar o grupo enquanto eles se aproximam do seu território, o país dos Winks. Você enxerga bem dos dois olhos? Não. Não, eu tenho miopia, hipertrofia. Eu uso Aham. lente, né? Eu tive que usar óculos depois com a idade, mas... É, você tá mais antiga, né? Após eles vencerem todos os obstáculos que a bruxa má coloca no seu caminho, o grupo acaba sendo capturado pelos macacos alados, que são forçados pela magia a servir a bruxa. Mas eles não podem fazer nada contra Dorothy, que ainda está protegida pelo beijo da bruxa boa. Um beijo... O amor de uma bruxa pode ser tão poderoso quanto sapatos chiques e bonitos, entendeu? E Os o dois- meu amor? Os dois são muito poderosos. Ninguém tá nem aí. Você ama alguém, Eu amo, amei a minha irmã, que essa menina matou com a casa dela. mas você sabia Amei que a ela... minha imagem, que você Mas- destruiu também, falou que eu sou mais velha. Mas ela escravizava os Munchkins. Tanto que eles ficaram felizes quando ela morreu. Não é escravizar, Então, tá? Então temos que deixar muito claro aqui as coisas. Chama capitalismo. o final da Bruxa Má é bem parecido com o filme. A Dorothy joga água nela e, sem querer, ela derrete. Sua menina idiota! Olha só o que você fez! Eu vou derreter! Derreter! Oh, mas que mundo! Mas que mundo! Ela está morta. Você a matou. Desculpa. Eu vou pular. Vamos passar pra frente. Enfim, eles voltam pra Cidade das Esmeraldas pra exigir que o mágico cumpra o que ele prometeu. E é aí que eles descobrem que o mágico é um charlatão. Ele não tinha poder nenhum de verdade. O grande Oz falou. Não deem atenção ao homem atrás das cortinas. Farsante! Eu sou isso mesmo. Por fim, mesmo sabendo que o Oscar é mentiroso, eles acreditam quando ele dá umas quinquilharias pra eles dizendo que é o que tá cumprindo os pedidos deles. Um cérebro, um coração, coragem. Ora, qualquer um pode ter um cérebro, mas de onde eu venho temos universidades locais de muita sabedoria. Eles têm uma coisa que você não tem, um diploma. Eu tenho a imensa satisfação e honra de lhe conferir o título honorário de DEP. DP? Quer dizer doutor em pensamento. Nossa, mas por que eles não pediram isso pra mim? Eu também tinha aqui na minha casa. Você tinha um diploma? Eu tinha 2 diplomas. Eu Da sou onde? formado em 2 graduações. Ah, é? Do quê? É. E uma lá que eu não lembro muito o nome, assim, eu fiz virtual, né? E a outra é de psicologia. Você é formado em psicologia? Também. Você não sabia que o nome verdadeiro do Oz é Oscar? Não. É não. por isso Oz. E ele veio de Omaha, que é em Nebraska, que é um estado perto do Kansas. Que aí Nossa, quando eu conheci ele, ele falava que o nome dele era Jair. ele já iu, já. Não. O mágico decide ir embora de balão e planeja levar a Dorothy com ele. Sem poder? Com um balão, porque eles só precisam atravessar. Eu vou te mostrar depois o mapa de Oz.
E só precisa atravessar os desertos. Ele é cercado... A Terra de Oz é cercada por desertos. Eu não entendi essa lição de geografia. Eu nasci em Oz, como assim? Não gostei. Eu era muito bom em geografia, tá? Eu tirei 10. Lá no curso de psicologia. E no outro curso também, que eu não lembro qual que é. Então me diga, então eu já vou mostrar pra você. Me diga, sem olhar no mapa, quais são os 4 países de Oz? Acho que você não entendeu. Oz é uma coisa só. Não são 4. Eles são terras que são formadas por 4 países. Você é formado em geografia? Não, mas eu tô vendo o mapa aqui, tá na minha frente. Esse mapa é falso. Eu vou mostrar pra você. Isso foi feito pelo próprio Frank Baum, pelo próprio autor do livro. Esse mapa eu vou compartilhar com você. Olha, esse é o mapa de Oz. Tá vendo, ó? Ele é cercado pelos desertos impassáveis. Aí, ó, o azul, que é o país dos Munchkins, que era governado pela sua irmã, pela bruxa má do leste, que foi esmagada pela casa, né? Então, enfim. Aí tem o roxo, que é os países dos Gillikins, que é governado pela bruxa boa do norte. Aí tem o amarelo, que é o país dos Winks, você deve conhecer, que é da bruxa má do oeste. O vermelho é um spoiler, porque ele é o país dos Quadlings, que é governado pela bruxa boa do sul, que se chama Glinda. Mas é do norte. A bruxa boa do norte não tem nome. E você pode perceber que tá trocado, o leste e oeste tá trocado no mapa, né? Porque talvez você tenha razão, o Baum não conhecia muito de geografia. Então, quando ele fez, ele trocou o leste e oeste, mas tudo bem. Eu disse, né? Agora vem me pedir perdão. Mas um pouco antes da decolagem, o Totó foge e a Dorothy corre pra buscar ele. Assim, o balão parte sem ela e ela perde a viagem. A Dorothy fica arrasada, achando que nunca mais vai voltar pra casa, que nunca mais vai ver os tios. E é aí que um dos guardas de Oz diz que talvez tenha uma pessoa em Oz que possa ajudar. Mas você conhece a Glinda, a bruxa boa do sul? Infelizmente, essa me decepcionou muito. Vocês não se dão bem? Muito. A gente já teve um caso, né? Ah, tá. Mas eu não posso contar muito porque ela me processou, né? Então, vocês eram namoradas, então? Eu não diria isso. Eu diria mais. Iria além. Ah, é? Alma gêmea. Uhum. A gente foi num programa de televisão e tudo, né? Ah, era um programa de namoro. Era um programa de namoro. E ela tava lá. Então ela se interessou por mim. Era aquele Rodrigo Faro, não? Não chamava assim. Era outro nome, mas eu não me lembro. Eu sou muito ruim de memória. Uhum. Mas eu não esqueço dela. Do rosto dela na hora que ela me viu. No momento que eu escolhi ela. Do anel que eu coloquei no dedo dela. Uhum. No único dedo que ela tem. Ela só tem um dedo. Eu tô sentindo que essa conversa tá trazendo muitas memórias do passado pra você. Essa é uma sessão de terapia, praticamente, entendeu? É uma terapia. Eu já tinha falado isso com minha terapeuta, né? Apesar de eu ser formado em psicologia, né? Então, geralmente, eu tenho uma sessão toda manhã comigo mesma, né? No espelho. Mas eu superei, né? Agora ela parece que não superou, né? Ela tá chorando por mim até hoje. Eu vejo todos os dias lá na minha lápide, né? Olha, eu não sei se você sabe, mas foi ela que finalmente falou pra Dorothy que os sapatinhos tinham a magia necessária pra ela voltar pra casa. Você sempre teve o poder de voltar para o Kansas. Sempre tive. Então por que você não disse isso antes? Porque ela não teria acreditado em mim. Tá achando que eu sou palhaço? Uma última diferença entre o livro e o filme é que no livro não era tudo um sonho só. Mas não foi só um sonho. Havia um lugar e você estava lá. É legal, assim, a ideia, né? Eu gostei. Quando me chamaram pra fazer o filme, achei legal. Mas achei que a moça que faz a ser humana, a minha... Achei que ela não tem nada a ver comigo. Achei que ela tinha que ser uma pessoa, assim, mais próxima da Gisele Bündchen, sabe? Já que você é brasileira. Tinha que ser uma coisa mais assim. Eu acho que estaria mais próxima, né? Da minha beleza e tudo mais. Entendi. Mas enfim, né? O filme fez sucesso, é o que importa, Sim. né? Ou não fez. O filme fez muito sucesso. Ele é de 1939 e foi dirigido pelo Victor Fleming, que é o mesmo diretor... No mesmo ano, ele dirigiu o E o Vento Levou. Ah, nossa, você acredita que eu fiz uma participação? Você tá em O Vento Levou também? Sim, só que o vento me levou também. Você deve conhecer que Oz é governado por bruxas, por feiticeiras, certo? Não mais, né? Agora eu morri, né? Então, mas as outras bruxas continuam governando. Então, tradicionalmente, bruxas e mulheres governam Oz.
O que é uma coisa estranha pra época, porque as bruxas ainda não tinham essa imagem, assim, legal, poderosa, ou até fofinha, às vezes, que a gente tem das bruxas, né? A gente tem, sei lá, a própria Hermione, a Sabrina. Esse livro, quando eu fui pesquisar sobre o início dessa imagem das bruxas, ele é apontado como uma das fontes mais influentes da apresentação de bruxas como uma figura boa. Elas, nessas histórias, não só elas têm as bruxas más, como tem essas figuras das bruxas boas, e todas elas são figuras poderosas, né? E algumas delas são governantes benevolentes até. E a gente tem que lembrar que o livro é de 1900. Muito pouco tempo antes disso, apesar dos julgamentos oficiais de bruxas terem acabado no século XVIII, as pessoas ainda estavam longe de ter a imagem das bruxas feministas, ícones feministas que a gente tem hoje em dia. Quando a gente pensa em caça às bruxas, geralmente a gente associa o tema à Idade Média, mas a imagem que a gente tem desse fenômeno está mais ligado ao que aconteceu na Idade Moderna. A igreja já queimava hereges antes de 1500, mas foi entre 1450 e 1750 que começaram a queimar principalmente bruxas. Não só queimar, como enforcar, afogar, desmembrar, esmagar. Os julgamentos eram marcados por torturas, confissões forçadas e acusações que frequentemente vinham de disputas pessoais ou medo coletivo. E realmente você não quer me dar gatilho, né? Desculpa. Minhas avós, minhas bisavós. Mas olha, eu posso dizer pra você que a maioria das pessoas que morreram nem eram bruxas mesmo. Elas só eram acusadas de bruxas porque elas eram mulheres que estavam fora do padrão aceitável na época. Então, mulheres que tinham, às vezes, problemas mentais, que elas viviam sozinhas, então elas estavam bem vulneráveis. Mulheres que desafiavam figuras de autoridade. Ou então, uma vizinha que o pessoal não gostava muito e aí acusavam ela de bruxaria, porque daí ela poderia ser levada para julgamento e poderia ser morta ou presa. Apesar deles acreditarem que homens também tinham potencial para serem bruxos, 80% dos acusados de bruxaria eram mulheres. Um dos principais motivos foi que a teologia cristã medieval e moderna retratava as mulheres como moralmente e espiritualmente mais fracas, com base em interpretações da Bíblia como o papel da Eva na queda do homem. Um dos livros mais conhecidos da época sobre bruxaria falava o porquê as mulheres deveriam ser as principais suspeitas. Mas a razão natural é que a mulher é mais carnal que o homem, como é evidente por suas muitas abominações carnais. E deve-se notar que houve um defeito na formação da primeira mulher, pois ela foi formada de uma costela curvada, isto é, uma costela do peito que é curvada, por assim dizer, em direção contrária à do homem. E por causa desse defeito, ela é um ser imperfeito e, portanto, está sempre a enganar. Assim, São João Crisóstomo diz no texto Não é bom casar, São Mateus 19. O que é a mulher senão uma inimiga da amizade, uma punição inescapável, um mal necessário, uma tentação natural, uma calamidade desejável, um perigo doméstico, uma beleza enganadora, um mal da natureza pintada com belas cores. A bruxaria também era associada a atividades domésticas ou tradicionalmente femininas, como o uso de ervas e a prática da medicina popular. E os efeitos dessa suposta magia eram sempre ligados a problemas do dia a dia, como uma criança que ficava doente, uma plantação que secava ou a impotência do marido de alguém. Engraçado que as magias não iam além disso. Não era uma coisa assim mais sofisticada. Era sempre coisas que poderiam ser explicadas com, né, sei lá, crianças ficam doentes, principalmente naquela época, não tinha vacina, não tinha antibiótico. Homens impotentes, é lógico que eles iriam culpar as mulheres mais próximas, né? E foi aí que começou a se formar essa imagem que nós temos da bruxa hoje em dia. A vassoura, por exemplo, além de ser um objeto do cotidiano, também tem um formato fálico que combina com a imagem das bruxas como mulheres depravadas que confraternizavam com o demônio. Várias imagens de bruxa, por exemplo, retratavam elas nuas voando com a vassoura entre as pernas. Nossa, eu devo ter inspirado essa imagem. Porque teve um dia que eu esqueci minha roupa. Na verdade, roubaram. Eu tava na praia. E aí eu tive que ir de vassoura, né? Poxa vida. Sem nada. Apesar da clara ligação da caça às bruxas com a opressão feminina, o assunto nem sempre foi visto dessa maneira.
Foi só nos anos 60 que a bruxa se consolidou como um ícone feminista. Antes disso, pouco se falava sobre a conexão entre bruxas e feminismo, a não ser uma pessoa viu isso na época. Adivinha quem foi que fez essa ligação entre bruxaria e feminismo? Eu acho que foi minha avó, ela já falou disso um dia. Sim, a Matilda Jocelyn Gage. No livro que eu te contei, o Woman, Church and State, ela tem um capítulo inteiro só sobre caça às bruxas, dizendo que era uma maneira que a igreja encontrou de dominar e assassinar mulheres. A bruxa era, na verdade, a pensadora mais profunda, a cientista mais avançada daquelas épocas. A perseguição que durante séculos se travou contra as bruxas foi, na realidade, um ataque à ciência nas mãos da igreja. Como o conhecimento sempre foi poder, a igreja temia seu uso nas mãos das mulheres e dirigiu contra elas seus golpes mais mortais. Durante o período da caça às bruxas, as mentes das pessoas foram treinadas em uma única direção. A principal lição da igreja, de que trair amigos era necessário para a própria salvação, gerou um egoísmo intenso. Todo o sentimento humanitário foi perdido no esforço de garantir o céu às custas dos outros, mesmo daqueles mais próximos, pelos laços de sangue e afeição. Misericórdia, ternura e compaixão foram totalmente obliteradas. A verdade desapareceu do mundo cristão. Medo, tristeza e crueldade reinaram supremas. É porque na época acontecia muito isso de vizinhas acusarem umas às outras de bruxaria. Inclusive isso é uma acusação que várias pessoas que não querem fazer essa ligação do feminismo com a bruxaria fazem, que é falar assim, as próprias mulheres acusavam umas às outras, sabe? Mas é porque se elas já eram um grupo que estava sendo oprimido, era muito mais fácil, muitas vezes, desviar a atenção de si para uma outra. Isso acontece muito, né, com grupos oprimidos, que é acabar se destruindo uns aos outros, né? Então fala assim, eu sou uma mulher cristã que segue as regras, mas a minha vizinha, eu ouvi ela, olha, depois que ela deu um mal olhado aqui, aí minhas plantas todas queimaram, minha criança ficou doente, azedou meu leite, meu marido ficou impotente, sabe? Então tinha muito disso. Ou também quando elas acharam que elas iriam ser acusadas, elas acabavam acusando outras mulheres para chamar atenção. Ela também fala sobre a perseguição de mulheres mais velhas. Descobrimos uma razão para esse intenso ódio contra as mulheres idosas no fato de que a mulher era vista principalmente de um ponto de vista sensual pelos homens cristãos, com a igreja ensinando que ela fora criada unicamente para o uso sexual do homem. Assim, quando, devido à idade avançada, ela já não atraía a admiração do homem, ele a considerava desprovida de qualquer direito à vida. Na época da sua publicação, a obra foi repudiada pela Associação Nacional do Sufrágio Feminino e mais tarde banida sob a acusação de ser obscena. O livro só foi redescoberto pelas feministas nos anos 70, mas o que muitas delas talvez não soubessem é a importância que a Matilda teve na formação da imagem da bruxa na cultura pop. Quando L. Frank Baum criou seu universo cheio de bruxas boas e más, ele já tinha anos de convivência com a visão política e filosófica da sua sogra. Baum chegou até a atuar como secretário de uma organização sufragista e começou a escrever histórias infantis também por incentivo direto da Matilda. A sua influência ajudou a moldar a forma como as bruxas passaram a ser representadas de maneira multifacetada na literatura e no imaginário popular. E ela chegou a ler o Mágico de Oz? Não, porque o Baum escreveu, eu acho que a Mamãe Ganso e Suas Histórias, um primeiro livrinho que saiu bem, mas não foi o sucesso estrondoso que foi o Mágico de Oz, sabe? Baum também era muito dedicado à sua esposa, Maud, para quem ele dedicou o primeiro livro de Oz. Mas essa não foi a única homenagem a ela nessa obra. Maud sempre quis ter uma filha, mas o casal só teve meninos. Então, quando seu irmão teve uma menina, Maud imediatamente criou uma adoração pela sobrinha. O nome dela era Dorothy. Infelizmente, Dorothy faleceu ainda bebê, o que deixou a Maud muito deprimida. Então, apesar de nunca ter crescido no mundo real, graças a seu tio, Dorothy pôde crescer em Oz, onde ela viveu inúmeras aventuras, como a heroína do seu próprio universo encantado.
Tem muitas Dorothys na família Baum depois disso, porque fez tanto sucesso, daí até hoje acho que tem uma Dorothy viva. É engraçado que tinha tudo isso, né? Toda essa... o incentivo que ela teve, a influência que ela teve em cima do genro, né? Porque, pensa, numa época em que nada disso ainda estava estabelecido, a visão das bruxas que a gente tem hoje em dia, da figura pop, essa ligação das bruxas com o feminismo, e aí vem essa mulher super revolucionária, super à frente do seu tempo, e escreve esses livros falando sobre a história da bruxaria, falando sobre feminismo, e aí o genro dela pega e escreve um livro de uma terra governada por bruxas, onde existem bruxas boas e bruxas más, sabe? Então, é uma coisa assim, não tem como negar a ligação e influência que ela teve sobre ele, sabe? O Mágico de Oz foi banido das bibliotecas públicas em 1928 por mostrar mulheres em posições de liderança, que é contra os valores da época. Mostrar mulheres em posições de liderança foi o motivo oficial que eles deram para banir. E em 86, olha que nem faz tanto tempo, um grupo conservador do Tennessee abriu um processo para proibir o livro nas escolas por incentivar a bruxaria. Mas é engraçado, né, que até muito recentemente a gente acha que é da época da caça às bruxas, é da época, mas olha aí, a caça às bruxas acontecendo durante a história, assim, de maneiras diferentes, né? Mas os Estados Unidos está bem conservador, né, nesses últimos tempos. É bem possível que talvez, se não tiver ainda proibido, daqui a pouco ele vai ser proibido também só por ter a presença de bruxas mesmo. Sim. A gente tá tendo uma volta ao conservadorismo e a época da Matilda, né? Mas, apesar de toda essa influência de uma mulher sufragista, quando eu comecei a ler o segundo livro da série, que se chama A Maravilhosa Terra de Oz, eu fiquei meio em dúvida se ele era contra ou a favor das sufragistas, porque eu ainda não tinha visto toda essa história. O segundo livro da série, A Terra Maravilhosa de Oz, conta a história de Chip, um menino que vive com uma bruxa má chamada Mombi. Chip foge de casa junto com Jack Cabeça de Abóbora, um boneco que ganhou vida, e um cavalo de madeira chamado Cavalo Serragem. No caminho, Chip encontra uma jovem vestida com roupas militares, que se apresenta como General Jinjur. Ela lidera um exército da revolta, composto exclusivamente por garotas, e declara sua intenção de derrubar o governo do Espantalho, que governa a Cidade das Esmeraldas agora. Segundo Jinjur, a Cidade das Esmeraldas já foi governada por homens por tempo demais. Amigas, concidadãs e meninas, estamos prestes a começar nossa grande revolta contra os homens de Oz. Marcharemos para conquistar a Cidade das Esmeraldas, destronar o Rei Espantalho, adquirir milhares de lindas joias, pilhar o tesouro real e assumir o poder sobre nossos antigos opressores. Viva! Disseram as que tinham ouvido. Mas Chip achou que a maioria do exército estava envolvida demais em conversinhas para prestar atenção às palavras da general. Então, né? Ele já começa com alguns estereótipos femininos aí. Uma outra coisa que ele fala é que esse exército, eles não queriam dominar para fazer de Oz um lugar melhor, ou a Cidade das Esmeraldas um lugar melhor. Elas queriam joias e vestidos. A General Jinjur, quando o menino pergunta pra ela, você não acha que eles vão atacar vocês, né? A guarda real vai atacar vocês? Ela fala assim, ninguém vai atacar porque não existe um rosto feio no meu exército. Que elas não vão ser atacadas porque elas são bonitas. Elas não têm armas de verdade, elas têm agulhas de tricô, que elas usam pra atacar, pra cutucar os guardas. Olha. E na primeira vez, elas são derrotadas por ratinhos, que o espantalho coloca dentro da roupa dele, e aí ele solta ratinhos e elas saem gritando. E, enfim. Então, parece que, na verdade, ele tá tirando sarro das mulheres nesse começo dessa história, né? Mas essa história, ela dá uma reviravolta mais pro final. As garotas, lideradas pela General Jinjur, conseguem tomar a Cidade das Esmeraldas, forçando o Espantalho, Chip e seus amigos a buscar ajuda com Glinda, a feiticeira boa do sul. A Glinda também tem um exército composto apenas por mulheres, mas elas são bem diferentes do exército anterior. As soldadas da grande feiticeira eram inteiramente diferentes das do exército da revolta da General Jinjur, embora também fossem garotas.
pois as soldadas de Glinda usavam uniformes bonitos e carregavam espadas e lanças, e marchavam com uma habilidade e uma precisão que demonstrou serem treinadas nas artes da guerra. 2 grupos diferentes. 2 grupos diferentes também de mulheres. Sim. E uma coisa que é verdade, assim, os homens, eles são muito covardão lá. Elas só têm agulhas de tricô como armas, mas elas ganham mesmo assim. Elas conseguem dominar na primeira vez a Cidade das Esmeraldas. Olha. Ou seja, ele coloca esses 2 grupos, talvez seja uma visão que ele tinha, que talvez seja bem da época. Ainda é avançado para a época, porque ele achava que mulheres, tinham sim mulheres que eram sensatas e que poderiam lutar e que eram inteligentes, mas ele também achava, eu acho que era meio que contra mulheres que eram mais, talvez, femininas, ou que achavam que tinha algumas mulheres que eram cabeça de vento, sabe? Talvez seja alguma coisa assim, que é hoje em dia uma visão machista, mas você tem que pensar que foi nos anos 10 que ele escreveu esse livro, sabe? Dá pra entender, né? Mais ou menos. Essa história também tem uma reviravolta muito diferente, surpreendente. Eu quero ver o que você acha sobre esse final. Durante os acontecimentos do livro, Glinda revela que o trono de Oz foi usurpado por ele, do legítimo rei, Pastoria, e que o verdadeiro herdeiro agora é, na verdade, uma herdeira, a princesa Ozma, filha do rei desaparecido. Glinda descobre que o mágico, temendo que Ozma crescesse e reivindicasse o trono, entregou a menina para ser criada pela bruxa Mombi. Confrontada por Glinda, a Mombi admite ter transformado Ozma em um menino para esconder a sua identidade. E esse menino é o Chip, o protagonista da história. Olha. Então esse tempo todo, o menino, que a gente achava que, olha, esse livro é protagonizado por um menino, na verdade era uma menina esse tempo todo. Quero continuar menino e viajar com o Espantalho, o Homem de Lata, o Besourão e Jack. Sim, e com meu amigo Cavalete e o Servilho. Não quero ser menina. Não se preocupe, caro amigo, disse o Homem de Lata acalmando-o. Não dói ser menina e vamos continuar seus fiéis amigos do mesmo jeito. E, pra ser sincero, sempre achei meninas mais legais que meninos. Pelo menos são tão legais quanto, completou o Espantalho com um tapinha carinhoso na cabeça de Chip. E tão boas alunas quanto, proclamou o Besourão. Eu gostaria de ser seu tutor quando for transformado de novo em menina. Ou seja, existem muitas interpretações desse final, né? Nossa, que reviravolta interessante. Eu acho que se a gente tava com dúvida de qual exército ele tava mais apoiando, eu acho que faz sentido ser o exército da Glinda, né? E dessa visão positiva sobre a mulher, principalmente diferente daquele próprio parágrafo que a gente viu sobre a bruxaria, né? Onde a mulher é considerada nada, e aqui a gente tem esses personagens masculinos, né? Justamente celebrando essa figura, né? Eu achei muito surpreendente. É interessante, mas o Chip, né? O Chip talvez seja o atrasado aí da conversa, mas ao mesmo tempo revela uma preocupação, né? Que é justamente, ele vai querer ser menina e perder esses privilégios que ele tem com essa figura masculina. Sim. É assim que eu vejo também, justamente porque ele gostava de viver aventuras e poder sair, correr e se sujar e fazer o que meninos fazem, né? Então essa era... mas aí os amiguinhos dele falam, não, você vai poder continuar sendo tão legal quanto. Eu acho muito legal. Eu encontrei na internet, lógico, alguns estudiosos falam até sobre uma interpretação trans dessa final, porque se você for pensar, né, no fim das contas, ela era menina o tempo todo, só que vivia como menino. Enfim, não sei se... São várias interpretações, né? São interpretações diferentes. Em todo caso, reforça a visão positiva das mulheres como pessoas inteligentes, como pessoas que já são as governantes mesmo de Oz, né? Então, Oz é um país... são terras matriarcais mesmo, desde o começo. Pois é, o Mágico de Oz, ele é um conto americano, um conto de fadas americano. O próprio Baum disse que ele se inspirou muito no Alice dos Países das Maravilhas, por exemplo. Fez tanto sucesso que virou peças também antes disso, e ele escreveu 14 livros depois disso. Então tem 14 livros do Mágico de Oz. Eu tenho os 7 primeiros dele. Ele é essa versão da Princípios, que é uma editora bem baratinha, sabe? Mostrei pra câmera. Acontece que
depois, lógico, virou esse sucesso que é esse filme, a produtora MGM, mas teve vários problemas, né, que são, esse filme é famoso pelos problemas de produção que ele teve. Eu não vou falar tanto sobre isso, porque ainda não virou o foco, aliás, tem muito assunto que dava pra falar sobre os 14 livros de Oz. Eu nem falei sobre assistir o filme do Mágico de Oz junto com o álbum do Pink Floyd. Olha o Pink Floyd aí de novo. Eu juro, eu não fico trazendo Matilda e Pink Floyd em todo vídeo, não, de propósito, Rafa. São referências do mundo aí, entendeu? Eles estão em todo lugar. Exato. Mas quando geralmente a gente vê os vídeos sobre o Mágico de Oz, sempre fala dos problemas de produção, de como a produção estava amaldiçoada por causa das coisas que aconteceu. A gente sabe que a maldição é o capitalismo e o sistema das grandes produtoras aí, que tem monopólio sobre a produção de Hollywood e que exploram os seus artistas. É tudo pelo dinheiro mesmo. O filme é de 1939 e foi um dos projetos mais ambiciosos da MGM, utilizando tecnologias avançadas para a época, como o Technicolor, e por isso acabou se tornando um marco visual e sonoro do cinema. Mas o filme também acabou ficando bem famoso pelos seus problemas de produção. O Espantalho, o Homem de Lata e o Leão Covarde usaram figurinos extremamente pesados e desconfortáveis. O traje do leão, inclusive, era feito de pele de animal de verdade. O primeiro ator escalado como Homem de Lata teve que abandonar o papel após sofrer uma grave reação alérgica à maquiagem de pó de alumínio. A atriz Margaret Hamilton, que fez a Bruxa Má do Oeste, sofreu queimaduras graves durante uma cena em que ela deveria desaparecer em uma explosão de fumaça. Mas talvez uma das pessoas mais impactadas negativamente pela produção tenha sido Judy Garland, que tinha apenas 16 anos na época. Para manter sua aparência juvenil, ela foi submetida a dietas rigorosíssimas e obrigada a usar faixas para achatar o busto. Além disso, Judy era constantemente medicada com pílulas estimulantes para suportar as longas horas de gravação e depois com sedativos para conseguir dormir no horário adequado. Esse ciclo de abuso químico, iniciado ainda na juventude e piorado pelas exigências do estúdio, contribuiu para uma longa história de dependência de drogas, que marcou profundamente sua vida e carreira. Ela também tinha, apesar de ela ser protagonista, o segundo menor salário de todo o elenco. Então as mulheres, no geral, ganhavam menos do que os três principais. A Bruxa. Eu só não consegui encontrar sobre a Glinda, porque eu acho que ela era mais famosa na época. Mas ela só perdia em salário pro Toto, pro cachorrinho. Nossa. Que nem recebia salário, né? Que o treinador dele recebia. Mas no fim das contas, quando a gente assiste, assim, parece tudo muito mágico, muito bonito. Ficou muito bonito o filme, né? Mas a custo de quem, né? A custo do quê, né? E daí eu fiquei pensando sobre toda essa história sobre a opressão contra as mulheres e tudo que a Judy Garland teve que passar nessa indústria, justamente porque ela era uma mulher e daí o talento dela estava muito vinculado à aparência dela, que por alguma razão, apesar de ela ser um anjo de linda, na minha opinião, ela não era bonita o suficiente para aqueles produtores ridículos da época, e o quanto as mulheres ainda eram valorizadas só pela aparência, né? Como as bruxas da época, né? Que, como a Matilda disse, quando elas não eram mais bonitas e novas o suficiente, elas eram vistas como descartáveis, assim como na indústria de Hollywood. Eu queria deixar só uma última citação da própria Matilda. As mulheres de hoje são os pensamentos de suas mães e avós, encarnados e trazidos à vida. Elas são ativas, capazes, determinadas e destinadas a vencer. Tem 1000 gerações por trás de si. Milhões de mulheres que já se foram estão falando por meio de nós hoje. Bruxa Má, como é que eu posso te chamar? Que eu não perguntei seu nome. Meu nome? Eu só vou revelar no próximo vídeo. Olha só, mas ficamos com um cliffhanger pro próximo vídeo. Se você quer saber a continuação dessa história do Mágico de Oz, o que aconteceu depois disso, se você quer saber o nome verdadeiro dessa bruxa, que eu não sei o que tá acontecendo com ela agora, mas eu tô um pouquinho com medo, então vou terminar esse vídeo. Você pode assistir o próximo vídeo que vai sair em breve. A gente não sabe quando vai sair esse. Você conhece a Ariana Grande? O que você considera conhecer, né?
Eu conversei com ela, eu fiz uma junket com ela, a gente saiu juntas pro restaurante, né? Eu descobri que ela é vegana, igual eu. Ah, você é Então, vegana? assim, muito, por isso que eu sou verde. Mas e aquela história É. com os macacos alados? Que eles falaram que você fazia eles trabalharem, que você estava explorando eles. Então, É calúnia? eu vou contar no próximo vídeo. Muito bem. Que é uma... Quero deixar a retratação pra todo o próximo vídeo mesmo, sabe? Que aí eu tenho um outro salário aqui que vocês vão me pagar, né? Eu fiquei muito feliz pelo convite e pelo lanche. Viu? Não vai ter salário, não. Bom, então, se você quer saber Ai, Se você quer saber Ué. o verdadeiro nome da Bruxa Chamada Oeste, se você quer saber fofoca sobre Ariana Grande, se você quer saber o que a bruxa, no fim das contas, se ela só come alface, você fica ligado, se inscreve nesse canal e o que mais que faz? Comenta. Aliás, se você quer que a gente fale sobre Pink Floyd e Oz e os outros livros e qualquer coisa que você queira saber, você coloca aqui nos comentários, porque comentário é engajamento, certo? Então, eu tenho magia, mas eu ainda não domino o algoritmo do YouTube, certo? Você tem... eu sou mais do TikTok, né? Então, você comenta aí, você compartilha, você curte, você me segue nas minhas redes sociais também. Siga as redes sociais da Bruxa Chamada Oeste. Exato. Você pode seguir esse canal e eu vou mandar um beijo de proteção para todos vocês, para que vocês consigam chegar à Cidade das Esmeraldas e que ninguém possa mexer com vocês. Adeus, Bruxa Chamada Oeste. Você não tem poder aqui. E pra você, tenha uma boa vida. Eu não sei o que ela fala, eu esqueci o que ela falou no final.